Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Vídeo novo no canal, voltando, né? Semana passada estive ausente por motivos de saúde, mas agora estou voltando e nessa aula de hoje nós vamos estar falando sobre lançamento horizontal, tá? Esse vídeo vai ser bem curto, vai ser bem simples também. Espero que esclareça para vocês esse conteúdo, que não é difícil. Vocês vão notar, de acordo com o desenrolar do conteúdo, que ele é bem simples, desde que você tenha bastante paciência para fazer as análises necessárias, tá? Para vocês resolverem as atividades de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que acontece. Olha só, o lançamento horizontal ele tem essa característica, tá? De acontecer em duas dimensões. Verifiquem aqui na imagem. Ó, você tem aqui um objeto, né, que está aqui suspenso de uma certa altura, tá? Aqui é uma certa altura do solo, tá? E diferente da queda livre, tá? Onde esse objeto simplesmente ele se desloca aqui na vertical, esse objeto ele dispõe de uma velocidade aqui na horizontal. Então, se você tem um movimento tipo ideal, tá? Onde não tem fluidos, não tem ar, não tem qualquer meio que faça com que esse objeto perca velocidade aqui na horizontal, o que vai acontecer aqui, no momento que esse objeto abandonar a superfície dessa mesa, ele vai cair, né, naturalmente pela queda livre, então ele vai sofrer aí um movimento uniformemente variado, mas ele também vai estar se deslocando na horizontal graças à velocidade que ele tinha no momento que ele abandonou a mesa. Ou seja, esse objeto, ele além de cair na horizontal, além de cair na vertical, ele também vai se deslocar na horizontal, chegando aqui até o chão, né, até o solo, percorrendo uma distância D. Então, você tem aqui duas situações. Você tem a situação de um deslocamento que acontece na vertical, tá? Aqui em pé, e tem um deslocamento que acontece aqui na horizontal, tá? E todos esses movimentos eles dependem, né, de algumas variáveis que a gente vai trabalhar. Tem uma variável que ela é determinante para as duas, tá? Mas ela sugere como é que esse movimento acontece, tá bom? E você percebe aqui, ó, que vetorialmente falando, a velocidade da horizontal permanece constante, tá? Você percebe que o vetor aqui tem o mesmo módulo, tá? E, lógico, permanece constante. Já o vetor da vertical, ele aumenta com o tempo. Você percebe que, como é um movimento uniformemente variado, a sua velocidade vai aumentando até o momento que ele cai. Então, você tem aí dois movimentos que estão acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, é um movimento que se caracteriza por perceber em duas dimensões. Então, o lançamento horizontal ele acontece em duas dimensões, duas direções notáveis, tá? Que é a vertical, tá? Movimento aqui de queda, e a horizontal, que é o movimento desse deslocamento aqui, tá bom? E aí uma situação ideal, como eu reforço para vocês, é o movimento que acontece em um meio não fluido. Por exemplo, não tem ar, não tem água, não tem gás, não tem sólido, não tem qualquer fluido, não tem qualquer partícula, né, que faça aqui uma força, né, que faça aqui um arrasto, faça um atrito a esse corpo, impedindo ele de se deslocar livremente, tá? Seja o deslocamento de queda, seja o deslocamento aqui na horizontal, ok? Então, vamos lá. Quais são as equações que são determinantes para esse movimento? Então, como eu falei para vocês, como acontecem dois movimentos, acontece um movimento na vertical e um movimento na horizontal, então a gente tem duas situações que vão acontecer aí. A gente vai ver quais são as equações que governam esse movimento na vertical e quais são as equações que governam esse movimento na horizontal, tá? Essas equações elas são complementares e elas são conectadas entre si através de uma variável. Vamos lá. Primeiramente, no eixo Y, tá? O eixo da vertical, o que determina o movimento são as equações da queda livre, tá? Então, já que no eixo Y, no eixo da vertical, o que acontece é um movimento de queda, tá? Se a gente está trabalhando em uma situação ideal, então o que vai governar esse movimento é a equação da queda livre, tá? Então, a gente tem a equação fundamental da queda livre, tá? H igual a GT ao quadrado sobre 2, tá? Observe que eu destaquei aqui, ó, esse Qzinho,
tá? Aqui na equação, que se refere exatamente a tempo de queda, tá? Importante você gravar esse detalhe. Tempo de queda. Onde TQ aqui, ó, como eu falei para vocês, se refere ao tempo de queda. Então, isolando aquele tempo de queda, não sei se vocês lembram, lá na aula de queda livre, tá? Eu expliquei para vocês, você pode pegar a equação da queda livre, essa daqui, e mexer nela para que, digamos, o tempo seja isolado. Você isola o tempo de queda chegando a essa equação aqui, tá? É a mesma equação acima, só organizada da forma que o tempo fique isolado. Então, no eixo Y, a gente tem esse movimento aqui, movimento de queda livre. E observe o tempo de queda aqui, tá bom? Pois bem, agora no eixo X. Gente, no eixo X, as equações determinantes são as do movimento uniforme. Vamos lá, vamos recordar aqui, ó, a gente vai partir da função horária da posição, mas vamos recordar aqui uma coisinha, ó. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Observe o seguinte, a partir do momento que esse objeto cai, ele está caindo aqui, né, em queda livre, mas ele também está se deslocando na horizontal. Ok. Em que instante de tempo ele vai chegar aqui embaixo? Ele vai chegar aqui embaixo a partir do tempo que ele leva para cair. Ok? Então, o tempo que ele leva para chegar até essa posição aqui é o tempo que ele levou para deslocar essa altura, tá? O tempo de queda. Portanto, a gente conclui o seguinte, que essa distância aqui, ó, será percorrida a partir do tempo de queda, tá? Então, o tempo que o objeto leva para percorrer essa distância é determinado pelo tempo de queda, mas não só pelo tempo de queda, mas também pela velocidade, tá? A gente sabe que no movimento uniforme, a distância ela é mensurada a partir da velocidade vezes o tempo. Então, a gente chega, tá, aqui na nossa análise das equações determinantes aqui do eixo X. Então, ó, partindo da função horária da posição, tá, a equação sorvete, a gente tem que a posição inicial é zero, tá? A gente considera que o objeto ele parte da posição inicial zero, e que a posição final da partícula, esse Szinho aqui, ó, será a distância horizontal D, tá? A distância que ele percorreu ali na horizontal. Então, a gente tem a distância horizontal percorrida dada pelo seguinte. Olha só, esse tempo, como eu falei para vocês aqui, é exatamente o tempo de queda, o tempo que o objeto levou para cair. Então, o tempo que o objeto leva para percorrer a distância é o tempo que o objeto leva para cair. Aí a gente chega na nossa equação, que a distância é igual à velocidade vezes o tempo de queda. Tá? Então, verifiquem o seguinte, a equação dessa aqui no eixo X está conectada à equação do eixo Y, do eixo da vertical, a partir do tempo de queda. Então, você percebe o seguinte, que o que é determinante, principalmente aqui no lançamento horizontal, é o tempo de queda. O tempo de queda ele vai te ajudar tanto a encontrar a distância, como a encontrar também a altura, tá? Ou uma coisa vai acabar levando a outra. Mas é importante reforçar aqui, o que é determinante aqui no lançamento horizontal é o tempo de queda. O tempo de queda vai servir tanto para você determinar uma coisa, como determinar a outra. Então, aqui está uma visualização do fenômeno. Verifique o seguinte, ó, que na horizontal, a velocidade ela permanece a mesma, tá? A velocidade inicial é a mesma final, verifique que o vetor aqui ele tem o mesmo módulo, tá? Tem o mesmo tamanho. Já a velocidade aqui na vertical, ela é maior. Por quê? Porque é lógico, quando o objeto ele cai, tá? Ele vai aumentando sua velocidade. Quando ele chega no chão, ele tem a sua velocidade vertical máxima. E aí, fazendo a soma vetorial, você tem aqui esse vetor velocidade desse corpo. Isso aí é assunto para uma outra aula, tá bom? Então, você tem aqui ó, a altura, você tem a distância, e o que determina essa distância é a velocidade vezes o tempo de queda, tá? E o tempo de queda, por sua vez, é determinado a partir da altura. Então, vamos lá. Vamos ver uma questão aqui bem simplesinha para vocês verem esse negócio sendo aplicado na prática. Ó, um objeto sobrevoando o solo a uma altura de 245 metros voa a 30 metros por segundo quando uma peça se solta da aeronave e cai livremente. Sendo g 10 metros por segundo ao quadrado, qual a distância horizontal percorrida pela peça até cair ao solo? Então é isso, o helicóptero está lá sobrevoando e está com uma velocidade. Então, no momento que a peça cai, ela cai com a mesma velocidade que o helicóptero está. Então, ele cai com a velocidade de 30 metros por segundo, fazendo um deslocamento
aqui na horizontal. Então, o tempo que a peça leva para chegar no chão é o tempo que ela leva para se deslocar. Então, vamos calcular. Olha como é simples. Primeiramente, o que é determinante é o tempo de queda. Então, você tem a altura. Se você tem a altura, você vai encontrar o tempo de queda. Então, olha o tempo de queda aqui. Ó. Tempo de queda, raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Então, tu tem 2 vezes 245 sobre 10. Portanto, você tem 490 sobre 10. A raiz quadrada desse 49 é 7. Então, você tem aqui 7 segundos de tempo de queda. Tá bom? Então, a partir desse tempo de queda, você encontra que distância ele percorreu. Por quê? Porque já que o objeto ele estava a 30 metros por segundo, né, a peça que soltou, então ele tem aqui uma velocidade de 30 vezes 7. Então, a peça se deslocou até cair uma distância de 210 metros, tá certo? Então, aqui questão, gente, bem simples, tá? Semelhante a das atividades que eu passei para os senhores. Espero que vocês façam direitinho. Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp. Então, meus amores, por hoje é só isso, tá? Espero que a aula tenha sido bem clara para vocês. Qualquer dúvida, me procurem lá no WhatsApp. Então, ó, um forte abraço e valeu!